E traz agora a continuação do crime que mais parece uma sequência de filme de terror. Nós mostramos na edição de ontem que a polícia encontrou o corpo de um homem dentro de uma mala que estava na geladeira de um apartamento no bairro Suíça, aqui em Aracaju. De acordo com as investigações do Departamento de Homicídios, a mulher confessou a ocultação do cadáver, afirmou que se trata do companheiro e que ele morreu em 2016. Um caso macabro que chocou todo o estado. O que era para ser o cumprimento de uma ordem de despejo se tornou caso de polícia. Encontramos realmente um corpo, já em estado avançado, era mais na realidade uma assada do que um corpo. E essa mulher tinha sido encaminhada pelo SAMU para o hospital, para atendimento médico. E nós verificamos que a criança, a filha dessa mulher de 4 anos de idade, ela vivia numa situação de completo maus tratos, porque a criança vivia, o apartamento era todo cheio de lixo, sem nenhuma condições de uma pessoa sobreviver ali, muito menos uma criança. Então foi lavrado o flagrante no momento pelos maus tratos à criança e pela ocultação do cadáver. O caso ganhou repercussão nacional. No apartamento onde o crime aconteceu, um cenário deplorável demonstrava as péssimas condições e levantava o questionamento sobre a saúde mental da família. A gente tem alguns critérios que a gente avalia um paciente possivelmente com transtorno mental, é o nível de desorganização, tanto do pensamento quanto do comportamento. Então, frente ao que a gente vê, né, em vídeos, o que foi mostrado, a gente vê um grau absurdo de desorganização, né, tanto da casa quanto do comportamento. Então, realmente chama a atenção, né, da psiquiatria esse tipo de comportamento. Em depoimento à polícia, a mulher disse que o corpo se tratava do seu companheiro que havia morrido de causa natural e que ela havia colocado o corpo em posição fetal, guardado na mala e amarrado. Ela fala que não matou, que eles conviviam em harmonia e que ela teria saído para trabalhar e quando ela teria retornado para o apartamento em que eles viviam, ela teria encontrado ele morto. Por medo do julgamento das pessoas, ela informa que teria guardado o corpo dele na geladeira porque ela ficou com medo do que as pessoas poderiam dizer a respeito dela. E ela fala que isso teria acontecido no ano de 2016. O objetivo agora inicialmente é identificar e confirmar de quem é o cadáver, se pertence àquele idoso cuja identidade foi levantada pelo trabalho de local de crime na tarde de ontem. Vamos já iniciar a localização e intimação de testemunhas, os levantamentos sobre a vida, o histórico de vida pessoal, social e familiar dessas pessoas, localizar parentes, né, desse idoso, para que a gente possa esclarecer todas as circunstâncias do fato, inclusive apurar a causa da morte, né, a causa da morte, o tempo da morte, de acordo com os relatos que já foram colhidos inicialmente pela equipe plantonista do DHPP. Por volta das 11h30 da manhã, a suspeita chegou ao Fórum Umercino Bessa, onde passaria pela audiência de custódia. O Instituto Médico Legal já deu início às investigações para identificar a origem do corpo e a causa da morte. É um grande quebra-cabeça, na verdade, né? Porque nós temos agora que fazer toda a preparação desse corpo, né? Nós vamos ter que tirar todos os tecidos moles que ainda porventura estejam, né? Fazer toda a limpeza, o tratamento de cada osso. Nós depois teremos que fazer a montagem dessa ossada, reconstituí-la e aí ir em busca de possíveis lesões de trauma que possam explicar, por exemplo, uma morte de cunho violento, ou se não, se realmente o corpo está íntegro e pode-se suspeitar, na verdade, de uma morte natural. A suspeita vai responder pelos crimes de maus-tratos contra a criança que está sob cuidados do Conselho Tutelar e ocultação de cadáver. Pelas condições encontradas no imóvel e o acúmulo de lixo, profissionais levantam indícios de que a suspeita possa ter algum transtorno psiquiátrico. A gente pode pensar em pacientes que estão vivendo num momento de pensamentos delirantes, de pensamentos persecutórios, né? A gente pode ter também alucinações, né? Podem haver vozes de comando
Então, realmente, num quadro mais desorganizado, né, seria num quadro mais psicótico, a pessoa pode fugir, pode desgarrar-se da realidade e muitas vezes cometer crimes sem ter a noção exatamente do que estão fazendo. Ou muitas vezes ter um pensamento mágico, que a gente chama, né, um pensamento que foge do padrão corriqueiro, né, de julgamento, de senso crítico. Então as pessoas em surtos, em crises, né, podem durar anos sem tratamento, elas podem durar anos e levar a uma evolução de desorganização geral. O IML conta agora com o apoio da população para elucidar o crime. A gente pede, né, à sociedade que, caso algum parente desse cidadão que convivia com essa senhora, né, esteja nos ouvindo, que procure aqui o Instituto, né, porque a gente precisa principalmente de informações de cunho médico, prontuários médicos, receita médica que ele fazia uso, prontuário odontológico também, radiografias, tudo isso vai nos ajudar no processo de identificação.